Todo mundo já ouviu falar sobre o vilão que tinha razão. E você sabe como funciona. Pega o Pen, fala que ele sofreu muito, que o argumento da paz através da dor fazia sentido, que o Naruto ganhou na base da fala. Aí pega o Eren, fala que o mundo era cruel, com parades e que tiraram dele e dos seus a liberdade. Aí vem o Light e fala que com ele o crime decaiu. Muitos concordam, todo mundo curte. Eu não quero fazer isso. Eu quero pegar esses mesmos personagens e falar o que ninguém fala. Porque se a gente só analisar a visão do vilão em um ângulo confortável, a gente não tá analisando nada. Tá só validando o que já foi validado. Então bora lá. E se você discordar, me fale nos comentários porque é exatamente isso que eu quero. Pois Pen não era um pacifista. Era um extremista que se convenceu de que era pacifista em si. E o Naruto estava mais errado que ele nesse ponto. Todo mundo defende o Pen como vilão. E até gostam dele. Eu com toda a razão. E sim, o argumento dele é sólido. Dor universal como dissuasão. Ciclo de guerra que nunca para. Tudo isso em si. Mas o que ninguém fala é o seguinte. Pen destruiu uma vila inteira de civis para provar um ponto filosófico que ninguém se importava. E ele simplesmente não atacou a força Shinobi ou nem sequer a Anbu. Ele não foi atrás de líderes políticos, ele matou pessoas comuns, civis, incluindo crianças que não tinham nada a ver com seus ideais, apenas para mandar uma mensagem. E isso não é um pacifismo com um método extremo, isso é um terrorismo com uma justificativa intelectual, com falácias por cima. E sabe o que é mais irritante? Naruto o convenceu do contrário com apenas uma conversa. Um guri sem argumentos sólidos, ou um algo a mais, só com eu também sofri e não desisti, fez com que o líder da Akatsuki mudasse de ideia e se sacrificasse pelo um bem maior. Isso não é uma vitória moral do Naruto. Isso é o roteiro forçando uma resolução que não foi ganhada, e sim foi dada. E todo o piso gerado após o atentado a Konoha não serviu de nada no fim, pois Pen não perdeu o debate ou o combate, ele apenas desistiu dele. Eu acho que no fundo ele sabia exatamente que o mundo ia provar que ele estava certo, e preferiu pagar com a vida para não ver. E no meu ver, Pen estava certo sobre o diagnóstico, mas errado sobre o método. Mas Naruto não provou que ele estava errado. Naruto só convenceu um homem cansado a parar, e lá em Boruto prova tudo isso. Já Tsukasa é o único vilão dessa lista que o protagonista nunca refutou de verdade. E o anime faz questão de esconder isso. A defesa padrão do Tsukasa é essa. Ele não quer ressuscitar todos os adultos, porque os mesmos adultos já corromperam o mundo antigo uma vez. Ele não queria que eles corrompessem de novo, por isso queria um recomeço limpo. Só jovens em uma nova civilização. Já Senko derrota ele com a ciência, com tecnologia, com batalha, com a esperteza que só ele tem. Mas ninguém pergunta, Senko alguma vez realmente respondeu ao argumento moral de Tsukasa? E a resposta é não. Em nenhum momento do anime ou no mangá, Senko senta e fala, você está errado porque blá 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 blá, com um argumento ético real. Ele simplesmente age como se a ciência fosse ociosamente boa e simplesmente segue em frente. E o anime e o mangá deixa passar porque Senko é carismático, divertido e claramente o protagonista. Mas se tirar essas características da equação e olhar o que sobra, é um cara que quer ressuscitar todo o mundo, inclusive os que já destruíram o antigo mundo, e somente baseado na fé de que dessa vez vai ser diferente. E Tsukasa perguntou por quê, e ele nunca recebeu uma resposta. Então a minha implicação é essa. Eu tô jogando pro debate. Dentro da lógica de Dr. Stone, Tsukasa estava mais certo sobre o problema humano. Já o Senko só estava certo sobre a solução técnica, e o anime e o mangá tratou como se fosse a mesma. Então chegamos no Eren. Eren não é um herói trágico, ele é um fanático que a narrativa romantiza porque ele é bonitinho e é o protagonista. Ele não é complexo, ele simplesmente é simples.
Desde criança, ele tem uma fixação com a liberdade, e desde a adolescência, ele tem um ódio visceral dos inimigos de Parades. E finalmente, quando ele ganha poder suficiente, ele faz exatamente o que sempre quis fazer: matar todo mundo que representa uma ameaça. E o povo chama isso de plano elaborado. E o que me incomoda não é nem isso em si. Dentro da lógica do mundo dá pra entender. O que me incomoda é a forma como o anime enquadra isso. Eren fica o galã, sofredor. Mas existe uma leitura do Eren que eu respeito. A de que ele sabia que ia ser odiado. E aceita isso e faz do mesmo jeito. Mas mesmo assim, o final falha. E porque ele virou um pombo. Já o Griffith é o personagem mais honesto da lista. E o povo odeia ele justamente por isso. E esse é o motivo errado. Porque todo mundo, sem exceção, odeia Griffith pelo eclipse, pela traição, pela crueldade que ele fez com os falcões, com a Casca e com o Guts. Mas eu acho que a galera odeia o Griffith pelo motivo errado. O problema do Griffith não é nem que ele sacrificou todos ao seu redor pelo seu sonho. O problema é que ele nunca fingiu que não faria isso. Desde o começo de Berserk, o Griffith deixa claro que o sonho dele é maior que tudo. Ele literalmente fala isso, ele age assim. É quando o Guts vai embora depois do duelo, o Griffith perde o controle e age por impulsividade. E ele foi o primeiro e o único que fez ele deixar o sonho dele de lado. E sem pensar, faz ele levar a princesa pra chapa. Com isso, é preso no calabouço e o decorrer da tortura se inicia. Ou seja, a única vez que ele age por emoção em vez de cálculo, ele é destruído. E no meu ver, a mensagem de Miura ali é clara: Griffith é um ser de sonho puro. Quando ele tenta ser humano, tudo desmorona. E o eclipse é a consequência lógica disso. Não uma traição, é a conclusão em si. Deveriam odiar o Griffith não ao ato, mas no seguinte fato: ele usou as pessoas que amava genuinamente. Deixou que o amor crescesse. E nunca deu a elas honestidade de dizer: eu não sou capaz de amar de volta da forma como vocês precisam. Esse é o crime de Griffith. Não o eclipse, mas a falta de honestidade emocional antes com os demais. Tinha que ter abrido o jogo, mas não abriu. Então, se o Griffith tivesse sido honesto desde o começo sobre o que era, sobre o que queria, sobre o preço que ia cobrar em si, ele ainda seria o vilão ou seria apenas mais um homem com sonho impossível? Mas através do Elite, e o eclipse se tornou possível. Já Light é o caso mais sedutor da lista, porque ele começa com um argumento que quase todo mundo concorda. Criminosos existem, o sistema falha, pessoas inocentes sofrem porque assassinos e demais desgraçados saem impunes, com penas ridículas. E se você pudesse mudar isso, Light pega o Death Note e começa a matar criminosos. E o crime cai globalmente. Países inteiros registram quedas em índices de violência, porque criminosos estão morrendo de forma suspeita. E isso funciona. O problema não é o resultado em si. O problema é a soberba de Light. O problema é que Light se torna soberbo no processo. E a soberba precede a queda. Pois de início, Light começa a matar criminosos e termina matando investigadores, aliados, qualquer um que ameace o seu projeto. E o critério de quem merece morrer vai se expandindo conforme o ego dele cresce. E no fim, qualquer pessoa que se opõe a Kira é, por definição, inimigo da paz. E o Light não estava errado sobre o problema, estava errado sobre si mesmo. O ego dele fudeu tudo. Ele acreditou que podia ser o juiz supremo, sem ser corrompido pelo poder. E nenhum ser humano na face da Terra conseguiria isso, pois o poder suficiente na mão de qualquer homem logo o corrompe. E a queda de Light não é uma crítica ao argumento dele. A queda de Light é uma crítica à premissa de que qualquer pessoa, qualquer uma, pode ter esse poder sem se perder. E Death Note não prova que a justiça absoluta é possível. Prova que nenhum humano é digno de exercê-la, sem exceção. E chegamos ao caso que fecha tudo: Lelouch, o único dessa lista que prova que dentro da própria história que estava certo o tempo todo. O mundo de Code Geass é dominado pelo Império Britânico.
países conquistados, uma legítima aristocracia que trata vidas humanas como recurso. Lelouch, o príncipe exilado, decide destruir esse sistema de dentro para fora. E o plano final dele, o Requiem de Zero, é o mais audacioso plano de todos e chega até a ser perturbador. Ele se torna o maior tirano do mundo, de propósito, concentrando todo o ódio da humanidade em si mesmo. Então se deixa matar publicamente pelo seu melhor amigo disfarçado e na frente de todo mundo. E com essa morte do tirano, o ódio se dissolve. Os países conquistados são libertados. O sistema que oprimia o mundo inteiro desmorona junto com ele. Lelouch usou a si mesmo como catalisador e como um sacrifício voluntário. E funcionou. A paz que Pen sonhou, Lelouch construiu. O recomeço que Tsukasa queria, Lelouch possibilitou sem precisar matar ninguém, pelo menos nenhum inocente. E a proteção que o Eren buscou, Lelouch alcançou sem o genocídio. A diferença de Lelouch e os outros, tirando o Griffith, ele incluiu a própria morte no plano. Ele não tentou sobreviver ao projeto. Ele era a peça final que precisava ser removida para o tabuleiro funcionar. Um vilão que estava certo, agiu e a história em si aprovou. E isso é a narrativa fazendo o trabalho emocional que o argumento moral não fez. O mesmo plano que hoje chamamos de genial seria chamado de irresponsável, arrogante e até mesmo narcisista. Então o que todos esses personagens têm em comum? Nenhum deles é vilão da própria história. Cada um deles se vê como a única pessoa disposta a fazer o que precisa ser feito, enquanto todos ao redor deles desviam o olhar. Por isso que a linha tênue do vilão e do herói é tão singular. Nesses casos, é o método e o custo. Pen até que tinha razão sobre o ciclo, mas escolheu o terror. Tsukasa tinha razão sobre o recomeço, mas cogitou o extermínio. Eren tinha razão sobre a ameaça, mas escolheu o genocídio. Griffith tinha direito de seu sonho, mas não o preço que cobrou. Light tinha razão sobre o problema, mas se perdeu no poder. Elliot tinha razão o tempo todo e deu sorte. E no fim de tudo, encontrou o único método que não exigia que os outros pagassem pelo preço dele, ou pelo menos por ele. E talvez seja isso que separe o vilão que estava certo sobre a pergunta, e não sobre a resposta. E a pergunta certa com a resposta errada ainda é errado. Ou sei lá, pelo menos é muito mais interessante do que só estar errado o tempo todo. Mas me falem nos comentários qual opinião te intrigou mais. Eu quero saber. E se você acha que eu errei em algum ponto, destrói aí nos comentários, desde que você traga algum argumento. Tô dentro desse debate. Então se inscreve no canal, dá like, comenta alguma patifaria e a gente se vê no próximo vídeo. Então, Niso tô na voz e falou!